Bom dia, primeiro ano. Novamente estamos aqui. Professora Isadora, estou à disposição de vocês para possíveis dúvidas, para auxiliá-los, né? Gente, vamos retomar da onde nós paramos. Nós vimos o parágrafo de desenvolvimento, mas nós não terminamos de ver todos os tipos de desenvolvimento. Vamos relembrar então. O parágrafo de desenvolvimento, só para relembrar a estrutura, ele é o parágrafo que tem a função de apresentar a argumentação, os seus argumentos que venham justificar, embasar e fundamentar a sua opinião, o seu posicionamento inicial diante do tema que foi explicitado na tese. Em outras palavras, o parágrafo de desenvolvimento tem a função de explicar para o interlocutor e argumentar, defender, apresentar a sua defesa do seu ponto de vista, da sua opinião que foi escrita de maneira formal na tese, lá na introdução. Então essa é a função do desenvolvimento. E o desenvolvimento, para cumprir essa função, ele precisa apresentar uma estrutura. Ele precisa apresentar inicialmente o tópico frasal. O que é o tópico frasal? É aquele período resumido, aquela frase bem resumida que resume a ideia do seu argumento. Relembrando, o que é o argumento? O argumento é a minha justificativa, a minha explicação para o meu posicionamento inicial. Então, diante de um tema, você tem um posicionamento. E aí você expressa a sua opinião. O seu interlocutor pode perguntar, essa é a sua opinião. Por que você pensa assim? Por que isso é assim? Comprove-me isso. E aí, temos que apresentar argumentos em defesa do nosso ponto de vista. Então, o tópico frasal, ele resume o meu argumento. Depois eu venho com a ampliação, a parte do parágrafo que tem a função de aprofundar de maneira mais detida, de maneira mais detalhada o meu argumento. Porque se eu não explicar, se eu não comentar de uma forma mais aprofundada, se eu só resumir, jogar no texto de forma resumida o meu argumento, ele pode ficar um pouco confuso, ele pode não ficar tão claro para o interlocutor, ele pode ficar vago, raso, superficial. Então vem a ampliação. Depois que vem a ampliação, vem vem o fundamento teórico. O que é o fundamento teórico? O fundamento teórico é a referência, a citação a um conteúdo que embase a sua argumentação. E pode ser desde notícias, dados estatísticos, exemplos concretos da realidade, exemplos de situações e contextos de outras disciplinas, de outras matérias, até mesmo a ficções, a obras literárias, a obras cinematográficas, a pensamentos filosóficos, a argumentos de autoridade de alguém que tem conhecimento e autoridade sobre aquele tema. Então, gente, estudos, pesquisas. Então, a gente tem aí uma gama de referências teóricas que podem ser usadas para comprovar a nossa argumentação. Então, relembrando, tópico frasal, ampliação, fundamento teórico. A gente chegou a ver, por hipótese, e o mesmo argumento com diferentes enfoques. Vamos então hoje conhecer um outro tipo de estruturação do parágrafo de desenvolvimento, uma outra forma de estruturar a sua argumentação. Suponhamos que, diante do tema, os impasses da discussão sobre as reformas tributária e administrativa, então relendo aqui o tema, os impasses da discussão sobre as reformas tributária e administrativa. Supomos que diante desse tema,
eu queira fazer um parágrafo de desenvolvimento, eu queira fazer os meus parágrafos de desenvolvimento com bilateralidade. O que é a bilateralidade? Diante de temas, deixa eu voltar um pouquinho. Quando estamos diante de um tema, de uma proposta temática, você pega lá a proposta da redação, tem a frase temos, texto de apoio, e você vê e entende, compreende qual é aquele assunto. Diante de um tema, você precisa, ao interpretar a proposta do tema, você precisa refletir e se questionar sobre qual é o seu posicionamento diante daquele assunto, né? Por exemplo, qual é o meu posicionamento diante do assunto reforma tributária e reforma administrativa? E aí, ao refletir sobre o seu posicionamento, muitas vezes acontece diante de certos temas específicos, de nós opinarmos, ao termos que escolher entre dois lados, ao invés de a nossa opinião ser um lado apenas, ser uma opinião lateral, ou seja, que assume somente um lado, a nossa opinião assume os dois lados em conjunto, que os dois se casem, que os dois lados aconteçam, ocorram em casamento e união. Como assim? Não é que você não vai escolher nenhum dos lados. Eu não sei qual opinião escolher, se é A ou se é B, porque se eu analiso pelo lado de A, eu concordo com isso, mas se eu analiso pelo lado de B, também concordo com aquilo, então não sei qual eu escolho. Não é esse raciocínio, não é sobre esse tipo de raciocínio que eu estou falando, aquele raciocínio em que a pessoa não consegue se posicionar. Eu estou falando de temas que fazem com que nós venhamos nos posicionar escolhendo os dois lados. Nós abraçamos os dois lados e eles têm que andar em conciliação. Vou dar um exemplo. Diante do tema preservação ambiental e desenvolvimento econômico. Inclusive, esse foi um tema, não com essas palavras, mas sustentabilidade das empresas brasileiras, foi o tema que caiu na SpaceX no ano passado. Diante do tema preservação ambiental ou desenvolvimento econômico, o que vai acontecer? Vamos supor que o posicionamento do autor seja conciliar desenvolvimento econômico com preservação do meio ambiente através da sustentabilidade. Então, a opinião dele é que haja essa conciliação, é que haja o casamento dos dois lados, o casamento entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental. E aí, gente, quando a sua opinião é a junção dos dois lados da questão, você pode fazer o seu desenvolvimento por bilateralidade. O que é a bilateralidade? Você, em um parágrafo de desenvolvimento, você vai apresentar o lado da questão. No caso desse exemplo que eu dei, você vai apresentar o argumento da defesa da preservação ambiental e vai explicar por que ela é importante. No outro parágrafo, você apresenta o lado do desenvolvimento econômico e explica por que ele também é importante. Então, a sua opinião é que os dois são importantes, mas em cada parágrafo você explica a importância de um dos lados. Então, vamos analisar esse exemplo aqui. Então, aquele tema, os impasses da discussão sobre as reformas tributária e administrativa. Aqui eu tenho apenas a introdução, o início dos parágrafos, ok? Então, por um lado, a reforma tributária é necessária para eliminar algumas barreiras burocráticas e atrasos de processos na máquina pública. Então, por um lado, a reforma tributária é necessária. Agora eu vou para o meu segundo desenvolvimento. Outro sim, ou seja, por outro lado, para evitar a queda das arrecadações feitas por meio dos tributos, é necessária a reforma administrativa para eliminar gastos com cargos acumulados e empregos de cabide. Ou seja,
eu tenho aqui 2 parágrafos, cada um deles apresenta um lado da questão, mas é em defesa de ambos. Essa que é a questão. A defesa aqui é em torno de ambos. Então, bilateralidade vai acontecer quando você escolhe se posicionar em favor dos 2 lados em união, em conciliação. Num desenvolvimento você apresenta a importância de um lado, no outro desenvolvimento você apresenta a importância de outro. Alguns alunos me perguntam sempre se eu posso usar essa estrutura de desenvolvimentos, quando na verdade a minha opinião não é que eu seja a favor dos 2 lados, é que eu seja contra ambos. Também funciona da mesma maneira, só que ao invés de defender os 2 lados, você vai defender que eles são equivocados. Então, no primeiro desenvolvimento você apresenta por que um lado é equivocado, inadequado, e no outro desenvolvimento você apresenta a sua argumentação também porque o outro lado é da mesma maneira equivocado, ok? Vamos para o próximo tipo de estrutura de desenvolvimento. Eu tenho aqui oposição de ideias. Aqui, ao contrário do bilateralidade, ao contrário do tipo anterior, a sua posição não é em favor dos 2 lados ou contra os 2 lados, ou seja, a favor de ambos ou contra ambos. Aqui a sua opinião é em relação a apenas um dos lados. Então você abraça apenas um dos lados. Entre A e B, você fica só com A e discorda de B, ou você fica só com B e discorda de A. Então, como eu posso estruturar e defender um lado da questão apenas? Então, vamos imaginar aqui aquele outro tema. O tema é preservação ambiental e desenvolvimento econômico. No caso do tipo anterior, a pessoa é a favor da sustentabilidade, da conciliação entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental. No caso do tipo 4 aqui, de oposição de ideias, a pessoa teria que escolher apenas um dos lados. Então, vamos supor que ela fosse a favor apenas da preservação ambiental. E aí ela ia ter que apresentar os pontos positivos da preservação ambiental e comprovar isso. E ela ia ter que apresentar os pontos negativos do desenvolvimento econômico e comprovar isso. Retomando outro exemplo de tema, que é reforma administrativa e reforma tributária, nesse caso aqui, a pessoa ela é contra a reforma administrativa e ela é a favor, na verdade, de uma fiscalização. E aí ela vai então apresentar no primeiro desenvolvimento o argumento da reforma administrativa, mas é para derrubá-lo, para mostrar que esse argumento, que essa ideia, ela é equivocada. Então ela apresenta a forma como as pessoas que defendem a reforma administrativa pensam, para poder mostrar que está errado na opinião dela. E depois ela vai apresentar qual é a opinião própria dela, que ela defende, que seria não uma reforma administrativa, mas uma fiscalização. Então vamos lá. De um lado, muitos consideram a reforma administrativa positiva, pois pode acelerar o desempenho do funcionalismo público. Contudo, uma diminuição brusca de funcionários pode gerar acúmulo de funções entre os cargos remanejados e ter como consequência justamente o objetivo contrário, os atrasos no funcionamento da máquina pública. Então aqui, primeiro ela apresentou o argumento da defesa, pela reforma administrativa, e falou, olha, tem muitas pessoas, muitos consideram a reforma administrativa positiva. No entanto, entretanto, contudo, ou seja, mas essa reforma é equivocada. Por quê? Se você diminui de forma brusca a quantidade de funcionários, vai gerar um acúmulo de funções entre os cargos remanejados e, novamente, vamos ter atrasos no funcionamento da máquina pública. Então, ela apresentou a opinião que não é a opinião dela,
da qual ela não compartilha, para poder defender que ela está errada. No parágrafo seguinte, ela vai apresentar a sua opinião e vai querer mostrar que a sua opinião está certa e vai mostrar seus pontos positivos. Por outro lado, aprimorar a gestão administrativa e a fiscalização do serviço público pode alavancar os resultados, sem, no entanto, gerar risco de causar problemas ainda maiores. Então, oposição de ideias, quando diante de um tema eu escolho um lado polarizado, somente um lado da questão, eu primeiro apresento o lado do qual não compartilho e mostro que está equivocado na minha opinião e explico por que ele é inadequado. Depois, no próximo desenvolvimento, eu apresento o meu posicionamento e explico por que ele para mim está correto e apresento seus pontos positivos. Próximo, causas e efeitos. Então, gente, por causas e efeitos. Quando na tese o seu posicionamento é que, ou você explicita na tese que deve-se analisar as causas e os efeitos do problema, ou você já explicita na tese quais são as causas e os efeitos, então você pode estruturar a sua argumentação apresentando o seu argumento, que é uma causa do problema, na sua opinião, e explicar por que essa é uma causa do problema e trazer um exemplo. Vamos imaginar aqui, ainda diante do mesmo tema, que seria a necessidade de reforma administrativa e de reforma tributária nos serviços públicos. Vamos analisar esse parágrafo. Uma das causas do problema dos atrasos nos serviços públicos é a má gestão. Então, aqui nesse primeiro período, eu tenho o meu tópico frasal, que resume o meu argumento. Meu argumento é que uma das causas do problema nos atrasos dos serviços públicos é a má gestão. Esse é o meu argumento. Só que se eu tenho só o tópico frasal, ele fica raso, superficial, vago. Então agora eu vou aprofundar a minha explicação. Devido à falta de fiscalização e supervisão adequadas, processos judiciais, tramitações de leis, encaminhamentos ou procedimentos de saúde do SUS, Sistema Único de Saúde, por exemplo, sofrem atrasos. Isso gera acúmulo de filas de espera e insatisfação na população. Então, eu apresentei que a má gestão, englobando falta de fiscalização e supervisão, são uma das causas do problema. E tem como efeito, como estamos falando de causas e efeitos, quais são os efeitos dessa causa? Eu tenho o quê? Atrasos nos procedimentos e encaminhamentos e acúmulos de filas de espera e insatisfação na população. Então, eu apresento o meu argumento, a minha causa e o seu efeito. Gente, só uma observação importante. Percebam que aqui eu apresentei apenas a parte do parágrafo que tem tópico frasal e ampliação. O meu parágrafo aqui ainda não tem fundamento, porque o objetivo aqui dessa aula é mostrar o exemplo da estruturação da argumentação do seu raciocínio lógico. Então, esse parágrafo está incompleto. Ainda faltaria aqui colocar um fundamento teórico para comprovar e embasar a minha argumentação. Então, causas e efeitos, apresento no tópico frasal, na minha opinião, qual é uma das causas do problema e quais são os seus efeitos. No outro desenvolvimento, eu iria apresentar no tópico frasal outra causa e depois traria suas consequências. Por exemplo, além disso, outro assim, ou outro causador dessa problemática é tal, e traria as consequências e os efeitos. Agora vamos imaginar o outro tema, o esporte como agente de transformação social. Então, o esporte como agente, como meio de transformar a sociedade, claro que de maneira positiva. Já estamos acabando, tá, gente? Esse aqui é o último. Por explicação e exemplificação.
Esse tipo de desenvolvimento é muito parecido com o primeiro. Lembra que a gente tinha visto por hipótese? Você levanta uma hipótese e explica com prova que essa hipótese é uma possibilidade real. No caso aqui é muito parecido porque você levanta o seu argumento e você precisa também explicar. Só que nesse caso a explicação ela fica muito mais evidente, ela fica mais clara, ela fica... eu uso mecanismos linguísticos, eu uso expressões linguísticas que denotam explicação. Então vamos analisar. Inicialmente, o acesso ao esporte deve ser democratizado, porque gera oportunidade de desenvolvimento socioeconômico à população. Então, olha só, eu tenho aqui o meu tópico frasal. Inicialmente, o acesso ao esporte deve ser democratizado, porque gera oportunidade de desenvolvimento socioeconômico à população. No meu tópico frasal, que resume o meu argumento, que no caso aqui é que o esporte gera oportunidade de desenvolvimento à população, eu tenho aqui uma expressão linguística que é uma conjunção explicativa, explicitando a minha explicação. Então, o parágrafo de desenvolvimento que usa como recurso a conjunção explicativa ou outras expressões explicativas vai ser chamado de por explicação e exemplificação. E aí depois eu trago um exemplo concreto da realidade. Muitos jovens, por exemplo, conseguem se inserir no mercado profissional e retomar ou iniciar sua formação acadêmica por meio de ONGs, organizações não governamentais, e projetos sociais esportivos presentes nas comunidades carentes. Então, além de trazer uma explicação explícita do meu argumento, eu também trago um exemplo concreto da realidade. Em geral, né? Muitos jovens conseguem se inserir no mercado profissional, eles retomam e iniciam sua formação acadêmica, os seus estudos através de ONGs e projetos sociais esportivos, muitas vezes presentes nas comunidades carentes. Então, gente, por explicação, exemplificação. Gente, essa foi a aula de hoje. Então eu estou disponível para tirar dúvidas de vocês, possíveis dúvidas, para auxiliá-los. Um beijo e até a próxima!